Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à disciplina de Cálculo Diferencial Integral 2. Eu sou a professora Daiane Cristine Ramos, eu sou licenciada em Matemática, mestre e doutora em Ensino de Ciências e Educação Matemática. E serei a professora responsável por essa disciplina tão temida, né, em todos os cursos. A disciplina de cálculo, ela tem as suas peculiaridades, então a gente precisa se atentar a alguns aspectos. Ela também tem a sua particularidade, ela também tem conhecimentos prévios, e eu acho que esse que é o grande problema da disciplina, né, requer conhecimentos prévios. E esses conhecimentos prévios são lá da matemática básica, ou ainda do cálculo diferencial integral 1, né, porque o cálculo diferencial integral 2 é aí uma extensão do cálculo 1. Então, a gente precisa desses conceitos. Antes da gente iniciar a nossa aula propriamente dito, quero falar para você que o chat está aí. Ah, professora, eu não entendi essa soma que você fez aí, não. Manda para mim. Ah, professora, eu não entendi isso aí que você fez, não. Pode repetir, professora? Pode falar? Posso. Então, nós temos os momentos específicos, né, claro, para tirar dúvida, mas durante a aula eu expliquei um conceito, você falou, professora, não entendi nada, volta. A professora volta, tá bom? Então, vocês podem, durante a aula, vocês podem me mandar que a gente vai tirando essas dúvidas. Não quero que você que acabe essa aula e dê tchau para você e você, né, fique aí com alguma dúvida. A intenção é que você saia daqui sem dúvida. É claro que depois, quando você for estudar e tiver alguma dúvida, né, na nossa próxima aula, vocês falam assim, professora, eu fiquei com dúvida em relação a tal conteúdo. Então, o objetivo é que nós tenhamos um diálogo. Não é só eu falando, escrevendo aqui no quadro, não. Nosso objetivo é um diálogo. Outro ponto importante. Todos os cálculos, né, que a gente tem, eles estão prontos no slide. Só que eu vou fazer aqui no quadro. Eu acho que vocês preferem, né? Se vocês não preferirem, vocês me dão aí um feedback no nosso chat. Mas eu acredito que vocês prefiram no quadro. Então, não precisa se preocupar em né, você vai aí anotando as contas, né, mas no slide está aí. Aí eu dou um tempinho para você e você tira uma foto, tira um print do slide, tá bom? Mas eu vou fazer as contas aqui no quadro que eu acho que aí vocês vão acompanhando o meu passo a passo, tá? A disciplina, então, de cálculo diferencial integral 2, vou mostrar para você qual é a ementa, né, dessa disciplina, o que, que nós vamos estudar durante toda a disciplina. E nós vamos, né, falar a respeito da introdução às integrais e suas aplicações. Deixa eu só mudar o ponteiro aqui. Aqui não tem. A introdução às integrais e suas aplicações. Então, nós vamos falar o que são integrais, quais são, né, como que a gente calcula uma integral, quais são aí os aspectos de integrais. E nesse primeiro momento, nós vamos conhecer o que nós denominamos de integrais imediatas. Então, essas integrais, elas são integrais mais fáceis de serem resolvidas, né? E aí, nem todas as integrais a gente resolve dessa forma simples. Então, a gente tem o que nós chamamos de regras avançadas de integração. E elas são avançadas mesmo, né? São regras que requerem um pouco mais de atenção e são regras que requerem que você saiba as integrais imediatas, que a gente chama. Depois nós vamos ver funções de várias variáveis e derivadas parciais, e por fim nós vamos falar sobre as aplicações das derivadas parciais e integrais duplas. E aí eu já quero falando a real, vamos assim dizer para vocês. Você percebeu que os conteúdos dessa disciplina são conteúdos densos, não são conteúdos fáceis. Eu não vou falar para você, cálculo não é um bicho de escape. É sim, cálculo é difícil. Por que que é difícil, gente? Porque ele requer conteúdos anteriores. Por exemplo, nós vamos estudar regras avançadas de integração. Beleza, mas para eu entender as regras avançadas de integração, eu tenho que aprender as regras de integração imediata. Senão, não vai adiantar nada. Mas para eu aprender integrais imediatas, eu tenho que lembrar de derivada. Senão, também eu não vou conseguir entender. E assim, né, vai puxando. No nosso último assunto, nós vamos falar de integrais duplas. Para eu saber integrar uma função, né, de duas variáveis, eu tenho que saber integrar de uma, senão não vai adiantar. Então, a dificuldade do cálculo diferencial está aí. A dificuldade, ela está
na quantidade de conhecimentos prévios que são necessários. Dica da professora: vamos fazer exercício. Cálculo, gente, a gente aprende fazendo exercício mesmo, é fazendo, é pegando livro, é fazendo diferentes exercícios, tá? Vocês têm acesso à biblioteca virtual de vocês, vocês têm N livros ali de cálculo. Aproveita esses livros, faça. Se vocês quiserem, depois, na próxima aula, eu trago para vocês alguns livros, né? Eu mostro para vocês como encontrar esses livros na biblioteca virtual, né? É só me dar um ok aí no chat, tá? Então, se vocês quiserem, fala, professora, traz o livro, tá? E eu trago e mostro para vocês, façam exercício, porque cálculo a gente vai aprender fazendo. E aí, um ponto importante, principalmente para o cálculo de integrais, são as regras básicas de matemática, né? São aquelas regrinhas de soma-fração, expoente negativo, expoente fracionário, então a gente tem que relembrar essas regras, elas são assim, ajudam e muito no que diz respeito a calcular integrais. Nesse primeiro momento da nossa aula, o que nós vamos fazer? Nós vamos revisar conteúdos, conteúdos esses que vão ser essenciais para as nossas 12 aulas, tá? Sem saber esses conteúdos vai ser difícil para o final. Então, esses conteúdos, ó, tem que estar na ponta da língua, mas na ponta da língua, tá? E aí, a gente vai revisar e depois eu vou aí dar o início da nossa aula. Júlio, o chat está aí mesmo, onde você está falando, o chat é só escrito, gente. Então, vocês têm que me mandar as perguntas, né, pelo chat, e aí eu vou lendo, a tutora vai me ajudando também, e aí a gente vai fazendo essa interação, mas é escrito, tá? O chat é por esse lugar aí mesmo que você mandou, o Júlio, tá bom? Então, eu vou trazer os livros, porque vocês estão aí me falando que querem, né? 2 pessoas já me falaram. Vamos, então, começar, né, a nossa aula. Foi só recado por enquanto. Eu falei 8 minutos de recado. Lembrem-se, tá com dúvida? Manda aqui no chat. Professor, eu tô com dúvida. Eu não entendi essa passagem. Não quero que você fique com dúvida. O nosso momento de interação é durante toda a nossa aula. É claro que eu vou ter momentos específicos para você me falar de dúvidas, né? Mas durante toda a nossa aula, eu quero que você mande dúvidas, porque se vocês não mandarem, eu vou achar que vocês estão entendendo tudo perfeitamente, tá bom? Para começo de história, então, nós vamos fazer essa retomada conceitual, nós vamos retomar alguns conceitos aí relacionados ao cálculo diferencial. Aqui é só um resumo do que nós vamos falar, né? Como eu disse, nós vamos fazer uma retomada do conceito de derivadas e iremos introduzir o conceito de integrais. Hoje eu vou só dar um gostinho para vocês do conceito de integrais. Primeira regra que eu quero que vocês lembrem, a regra da potência, né? Propriedades de potência, que é justamente esse x elevado a m sobre n e esse x raiz de x, né? É isso que eu quero que vocês lembrem. Vamos ver um exemplo aqui, ó, no quadro. Esse aqui é o exemplo, né? E aí eu vou fazer aqui no quadro. Aqui. Por exemplo, o que é isso aqui? X elevado a m sobre n, eu consigo reescrever como sendo, né, uma raiz. Eu tenho aqui uma raiz, e para a gente integrar, a gente vai ver que algumas regras de integração não dá para integrar assim com raiz, mas quando a gente tem um expoente, dá. Você provavelmente vai lembrar disso lá em derivada. Em derivada, a gente usa muito essa regrinha, né? Então, vamos relembrá-la. Eu posso colocar raiz de x dessa forma, com um expoente fracionário. Como que eu faço isso? Quem que é meu índice da raiz? É meu 2, que a gente não escreve ele. Meu 2 e meu expoente de x é 1. Então, escrevendo esse polinômio na forma fracionária, o meu n é quem está dentro da raiz, então é 1. O meu n é quem está ali, o índice da minha raiz, então é 2. Raiz quadrada de x, eu posso escrever como x elevado a meio. Outro exemplo, se eu tenho agora o contrário, a propriedade, você consegue sair daqui para aqui, mas você consegue também sair daqui para aqui. Nós temos, por exemplo, x elevado a 4/5, por exemplo. Eu quero reescrever agora para a forma de raiz. Então, vamos lá. Ó.
raiz x. O que está em cima no numerador vai para dentro da minha raiz, o que está embaixo vai para o meu índice. Pronto, essa é uma das propriedades. Tem que saber a ponta da língua. Sabe o que eu falo para os meus alunos? Pega essas propriedades, coloca num papel, coloca na porta da geladeira, coloca lá onde o seu quarto de estudos na frente, coloca assim post-its na frente do computador, para toda vez que você olhar, você fala, tem essa propriedade, para você não esquecer. E ao longo das nossas aulas eu vou sempre falar algumas coisas assim que vocês não podem esquecer, então vocês vão lá e vão aumentando a lista de vocês. Eu tenho uma pergunta antes da gente ir para o próximo. Primeiro, Clóvis, ele tem o livro de cálculo 2 do Stuart, volume 2. Clóvis, eu particularmente, professora Daiane, adoro o Stuart. Muitas coisas da minha aula que vocês vão ver, que tem alguns exemplos do Stuart, porque eu adoro. Uma parte da disciplina você consegue sim no volume 2, mas a parte de integral é no volume 1. Na biblioteca digital tem ele, na próxima aula eu ensino vocês a acessarem. E o Gerald, eu acho que é Gerald, o conteúdo de limites, ele vai ser necessário? Olha, para a gente definir uma integral, a gente vai precisar do limite. Mas a gente não vai calcular limite, isso daí você pode ficar despreocupado, né? A gente precisa da ideia do limite só, a ideia intuitiva, tá? Os conteúdos que a gente vai precisar para aprender integral, eu vou mostrar agora para vocês, tá bom? Vamos lá. Aí. Então, esse é o primeiro conceito. O segundo conceito é quando a gente tem aqui, ó, um x elevado a um expoente negativo. Quando eu tenho isso, um x elevado a expoente negativo, o que vai acontecer? A gente consegue transformar, né, esse x, a gente consegue fazer 1 sobre essa potência, né, que é o meu x elevado a m. Isso é possível de ser feito. Por exemplo, ó, eu tenho x elevado a menos 3. Eu tenho expoente negativo. Não quero expoente negativo, né? Eu quero deixar bonitinho. Matemático tem esse problema, né? Deixar as coisas bonitinhas. Expoente negativo não é bonitinho. Então, aí a gente coloca essa potência no denominador, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, 1 sobre x elevado à quarta. Esse daqui que vai ser o caso mais recorrente para a gente entender, para a gente utilizar nas integrais. Eu posso pegar o que está aqui no denominador e levar para o numerador. E aí, eu tenho 2 adendos para vocês, para a gente pensar sobre. Deixa eu achar aqui meu apagador. Primeiro adendo. Eu tenho aqui, ó, 1 sobre x elevado a 4. O que vai acontecer, gente? Esse 1 não vai sumir, não. O 1, ele continua e eu levo só a potência. Então, é x elevado a menos 4. Se eu tivesse 1 sobre 3 x ao quadrado, isso daqui é o mesmo que 1 sobre 3, só isso daqui que sobe para o numerador, tá? O número, né, o coeficiente, ele fica, a gente não sobe ele, a gente só sobe para o numerador a minha potência. O mesmo acontece para eu descer. Para eu descer, só desce a minha potência, tá? Então, essa é uma característica. A gente muitas vezes fala assim, sobe o que está no numerador para cima. Não é o que está, é só a potência que a gente sobe. Uma parte, a gente deixa ela lá, a parte do número, a gente deixa ela quietinha. Tá? Essa é outra regra muito importante, que vai ser necessário para vocês aprenderem o conceito de integrais. E aí, agora, a gente vai ver, né, derivadas. As derivadas, as principais regras, é necessário que vocês saibam essas principais regras, porque vocês vão perceber que existe, né, uma relação entre derivadas e integrais. Então, a gente consegue essa relação entre essas duas, né, vamos pensar assim, operações. A gente precisa saber derivada para conseguir entender aí a ideia de integral. Derivada de constante é 0. Então, derivou constante, apareceu lá. Derivada de 4, 0. Derivada de uma função potência, a famosa regra do tombo. Né? Vocês conhecem como regra do tombo, mas é a regra da derivada de uma função potência. O que acontece? Eu tenho lá um expoente. O que eu vou fazer com esse expoente? Eu vou tombar esse expoente. Deixa eu pôr aqui para vocês verem que eu estou aqui fazendo gestos e vocês não estão me vendo, né? O que vai acontecer
com essa regra do tombo. Você tem, né, o expoente, e o expoente você vai tombar, né, o expoente. Primeiro, tem um anônimo que não colocou o nome. Coloque o nome, gente, para eu chamar vocês. Eu guardo o nome de vocês, né? Professora, volta, por favor, nessa última regra. Qual regra, anônimo? A regra de derivada ou a regra de matemática básica? Me diz aí. Tá bom? Gente, dúvidas técnicas, quem vai responder para vocês é a tutora, tá bom? A tutora, ela vai responder para vocês, comigo, dúvidas conceituais, ok? Aí a tutora vai respondendo as dúvidas técnicas com vocês. Então, o anônimo me diz aí qual que é a regra que você quer, que aí eu volto, tá bom? Porque eu realmente não sei qual que é a regra. Vamos ver aqui. Thiago Lopes. Foi o Thiago Lopes que me perguntou qual que é a regra. Se for, por favor, me diz qual que é a regra, tá? Então, a derivada de uma função potência é isso. A gente tem lá x elevado ao quadrado. O que vai acontecer? Eu tombo 2 vezes x e diminuo 1 lá no meu expoente. É isso que acontece na regra da potência, né? E aí, ó, já apaguei, gente. E aí, vocês podem estar se perguntando assim, mas professora, como... volto sim, é o Lucas. Volto sim, Lucas. Então, eu vou aproveitar esse exemplo que eu tenho aqui. Não, esse exemplo não. Vamos voltar então, peraí. Volto aqui, volto sim, era 1 sobre 3x ao quadrado. Ó, o nosso objetivo quando a gente tem isso daqui, olha, Lucas, é o seguinte, nós temos, né, uma fração, o que você vai fazer? O que a gente vai mexer? Na onde que a gente vai levar para o nosso numerador para que eu tenha aí um valor positivo? Como que a gente faz isso? Nós vamos pegar o x ao quadrado, só ele que a gente vai subir para o numerador. E quando a gente faz essa transferência para o numerador, o meu expoente ele se torna negativo. Então, o 1 continua, o 3 continua, vezes, pensa assim, ó, eu vou inverter o x ao quadrado, né? E aí vai dar na mesma aquela resposta, porque 1 vezes x ao quadrado, x elevado a menos 2, vezes 3, né? A ideia é essa, tá bom? Eu tenho aqui um número, uma potência no meu denominador, e para a gente trabalhar com a integral, a gente vai precisar arrumar. Eu falo que a gente vai dar uma arrumadinha na função para eu olhar para as minhas técnicas de integração e falar assim, essa técnica que dá para eu usar. Porque dessa forma aqui a gente não tem técnica para usar. Então, a gente arruma. E como que a gente vai arrumar? Utilizando essa ideia. Guarda assim, eu tenho 1 sobre uma potência que está elevada, né? Sobre uma função potência. O que eu vou fazer? Eu vou pegar só a função potência e vou passar para o numerador. Só isso que nós vamos fazer. Com expoente negativo. Se eu tenho um número acompanhando essa potência, o número vai ficar quietinho ali. A gente não vai mudar ele, tá? E aí, o exemplo que eu tinha sobre derivada, eu queria fazer com vocês, né? Por exemplo, a gente quer derivar essa função. Vamos trabalhar com a derivada. Então, eu tenho que a função f de x é isso daqui. Assim, a gente não consegue derivar. Não consegue. O que nós temos que fazer? Dar uma arrumadinha para a gente aplicar até a regra do tombo. Assim eu consigo. Como que a gente vai derivar? A minha f' de x, eu vou tombar o meu expoente. Então, eu vou ter menos 2. A gente repete e diminui 1 no expoente. Dividido por 3, certo? O 3 continua ali. Agora, a gente vai arrumar aqui, ó. Menos 2 terços, e aqui menos 2 com menos 1, menos 3. X elevado a menos 3. Ó, um bom exemplo, Lucas. Tenho 2x elevado a menos 3. Tá feio com expoente negativo. A gente só usa o expoente negativo para arrumar, para a gente conseguir aplicar a regra do tombo. E aí, a gente conseguiu aplicar a regra do tombo. Aí, a gente consegue... a gente volta o expoente para ser positivo. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar esse x a menos 3 só e vou descer ele para o meu denominador. Então, a derivada é menos 2, 3x elevado ao cubo. Então, eu só desço
a minha potência, tá bom? Essa aqui é onde a gente aplica, né, a essa regrinha de matemática básica, tá bom? Se continuou com dúvida, Lucas, me conte. E aí, né, outra regra que a gente tem é da multiplicação por uma constante. Lembre-se assim, eu tenho uma derivada, é uma função, uma constante vezes uma função. A derivada dessa função é a constante vezes a derivada da minha função. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho derivada de 4x ao quadrado. Aqui eu tenho uma constante, então eu repito a constante e multiplico pela derivada de x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado é 2x, tá bom? Depois a gente tem a derivada da soma ou da diferença de duas funções. O que essa derivada fala? Eu tenho aqui uma função, uma soma de duas funções, a derivada dessa soma é a derivada de cada uma das funções, a soma da derivada de cada uma das funções. Por exemplo, derivada de 3x elevado a menos 2 mais x. É a derivada de 3x elevado a menos 2 e é a derivada de x. A derivada de 3x elevado a menos 2, a gente tem essa ideia aqui, ó, da multiplicação por constante, né? Então, tombo, o 3 a gente repete, e eu derivo x a menos 2. X a menos 2, tombo menos 2, menos 1, menos 2, mais 1. Ô, gente, olha aqui, professora, aqui tem um erro, tá, gente? Menos 2 com menos 1 é menos 3, tá? Então, aqui é menos 3, é porque o meu pincel parou de funcionar, gente. Então, aqui, por favor, corrija, né? Aqui é menos 3 e aqui é 3, tá, professor? Fez conta errada. Então, nós vamos ter menos 6 sobre x ao cubo, mais 1, ó. O 6, ele ficou quietinho lá no numerador. O que a gente passou, né, para baixo foi o meu x ao cubo, né? Que aí eu coloquei errado. Outra regra que nós vamos usar é a regra do produto, né? Quando que a gente tem um produto de funções, não é simplesmente a gente derivar cada uma das funções e multiplicar pelo produto, as derivadas das funções. Não, para a regra do produto a gente tem que utilizar essa regrinha, né, para derivar o produto de duas funções. Lembrando dessa regra, ó, é a derivada de f de x vezes g de x, mais a função f de x vezes a derivada de g de x. Como que eu guardo? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, né? Quando eu falo em primeira e segunda, eu lembro da ordem das funções, né? F de x e g de x. Se você tem outro método aí de guardar, fique à vontade, né? Por que eu guardo nessa ordem? Em alguns livros vocês podem falar assim, mas professora, eu achei isso aí num outro livro, tá diferente, né? Geralmente nos livros vem assim, derivada a primeira vez a derivada da segunda, e depois a outra parte. Por que eu faço assim? Porque isso me ajuda a não confundir na regra da divisão. Porque para a derivada da divisão de duas funções, a gente vai utilizar, né, essa parte de cima, só com o sinal negativo. E quem é o sinal negativo é a primeira função vezes a derivada da segunda. Por isso que eu guardo nessa ordem, para me ajudar a guardar a derivada da divisão de duas funções. Aqui nós temos um exemplo, então eu tenho primeira função, segunda função. Derivada da primeira função vezes a segunda função, mais primeira função vezes derivada da segunda função. Primeira função, derivada de x ao quadrado mais 1 é 2x, vezes a segunda, vezes o x aqui, ó. Repetiu a primeira, derivada de x é 1. E aí nós temos 2x quadrado, mais x quadrado mais 1, 3x quadrado mais 1. A regra do quociente, né, é basicamente a mesma regra, só que aqui é o sinal de menos, então eu tenho derivada da primeira função vezes a segunda, menos a primeira função vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado. É a segunda, não tem derivada, tá? Então, essa é a regra da divisão. E aí, o mesmo exemplo para a divisão. Eu tenho aí duas funções e essas duas funções eu vou derivar a primeira função vezes a segunda função, menos a primeira função vezes a derivada da segunda função, dividido pela segunda função ao quadrado. Então, aqui a gente já derivou anteriormente, né? Nós temos 2x menos x ao quadrado mais 1 vezes 1.
E aqui do que difere? Esse sinal de menos, né? Então, nós vamos ter 2x menos x ao quadrado, menos 1 sobre x ao quadrado. Simplificando esse x com esse x ao quadrado, nós vamos ter 1 e menos 1 sobre x ao quadrado, tá? Essas são as ideias. Rodrigo, vamos lá. Não entendi a regra do produto. Então, vamos voltar na regra do produto, Rodrigo. Deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar para mim. Vamos lá, então. Regra do produto. A regra do produto é o seguinte, Rodrigo. Eu tenho duas funções, né? E eu quero multiplicar essas duas funções, tá? Multiplicando essas... Eu quero derivar essas duas funções, perdão. Eu tenho a multiplicação... Não é multiplicação, gente. A derivada da multiplicação de duas funções. Vamos pensar na seguinte função. F de x igual a x ao cubo mais 3 vezes x à quinta. Por exemplo, tá? Detalhe, o que acontece? Você poderia falar, professor, eu posso fazer distributiva. Sim, beleza. Nesse caso aqui dá, né? Faz distributiva x à quinta com x ao cubo, x à quinta com 3. Ok. Mas em alguns casos a gente não pode fazer isso, né? Quando a gente tem função composta aqui, a gente não consegue fazer essa distributiva. E aí a gente tem que aplicar a regra do produto. O que a regra do produto ele me diz? Ó, essa daqui é a minha primeira função. Peraí, gente, que eu trouxe pincéis coloridos para a gente brincar aqui. Primeira função. Segunda função. Ah, apareceu mais ou menos, mas apareceu. Segunda função. Então, o que a regra do produto diz? Para eu derivar essa função f de x, ela vai me falar assim, ó. Deriva a primeira função e eu vou pôr em vermelho a primeira função. Derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Derivada de 3, derivada de constante é 0. Então, mais 0. Vezes a primeira função, a segunda função. Então, eu repito x à quinta, ó, nem mudei a cor dela. Mais, repito a primeira função, x ao cubo mais 3, entre parênteses, vezes a derivada da segunda função. Quem que é a derivada da minha segunda função? Derivada de x à quinta, tombo 5, diminui 1 no expoente. 5x elevado a 4. Essa que é a derivada, beleza? Agora a gente faz as distributivas da vida, né? 3x ao quadrado vezes x à quinta, nós vamos ter 3x à sétima. Conserva a base e somos expoentes. 0 vai dar 0. Agora, x ao cubo vezes 5x à quarta, nós vamos ter 5x a 7 também. Coincidência. Se eu quisesse um exemplo assim, eu não tinha conseguido. 5 à sétima. E aí, 3 vezes 5x à quarta, mais 15x à quarta. Dá para a gente somar alguma coisa? Dá aqui, né? 3 com 5, 8, x à sétima, mais 15x à quarta. Pronto, né? O segredo do negócio aqui, gente, né? O segredo, ó. Tô contando, às vezes, o segredo da matemática. O segredo aqui é você identificar corretamente quem que é a função. Né? Às vezes, a gente acaba não identificando corretamente essa função. Rodrigo, se não entendeu, me fala, professora, continua entendendo, que aí a gente vai explicando, tá bom? O Wesley pediu para fazer um exemplo da regra do quociente. Tá bom, a gente faz um exemplo da regra do quociente. Vamos lá. Agora eu esqueci qual que era esse. Eu podia fazer esse, né, gente? Mas apaguei. Vou fazer um mais simples. F de x igual... deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Eu não lembro qual que eu coloquei. Eu vou pôr 3x ao quadrado mais 5x. E aqui eu vou pôr x, que é um bem parecido. Porque senão a gente vai ficar fazendo muita conta, né? E eu quero que você entenda o método, tá? Quem que é a primeira função? Wesley, ó, vamos lá. Primeira função.
segunda função. Tá bom? E aí a gente vem, né? Vamos lá, derivar. Derivada. Derivada da primeira função. Então, vamos lá de vermelho. Derivada de 3x ao quadrado, 6x, mais 5, vezes a segunda função, sem derivar, 5, ó, x, menos, ó, a diferença para a regra do produto. A primeira função, sem derivar, 3x ao quadrado, mais 5x, vezes a função de baixo derivando. Derivada de x, 1. Isso tudo dividido pela função de baixo ao quadrado. X elevado ao quadrado, tá? E aí a gente vai fazer as distributivas da vida aqui também. 6x vezes x, 6x ao quadrado, 5 vezes x mais 5x, menos 3x ao quadrado. Gente, esse menos está aqui e está aqui, tá? Cuidado com o menos, tá? Esse menos está fora do parênteses, ele é para todo mundo. Gente, se eu quisesse, eu não tinha feito um negócio tão bonitinho assim, né? Dividido por x ao quadrado. Esse 5x a gente vai cortar com esse 5x, ó, beleza? E aqui a gente pode, né, 6x ao quadrado menos 3x ao quadrado é 3x ao quadrado. E aí, dividido por x ao quadrado, nós vamos ter 3. Nunca mais eu consigo um exemplo assim, que dá tão bonitinho. Né? Geralmente, a gente faz essas coisas. Rodrigo, por que o denominador é x ao quadrado? Por causa da regra. A regra diz o seguinte, derivada da primeira função vezes a segunda, menos a primeira função vezes a derivada da segunda, dividido pelo segundo ao quadrado, pela segunda função ao quadrado. Quem que é a minha segunda função? É x. X ao quadrado, x ao quadrado. Por isso que é o x ao quadrado, tá bom? Respondendo a outra dúvida, né, que é a mesma dúvida, é por isso, gente, que fica ao quadrado. Por causa da regra. A regra me fala isso, né? Eu vou fazer essa parte de cima e a parte de baixo é a minha função ao quadrado, tá? Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, x mais 1, aí aqui seria x mais 1 elevado ao quadrado, tá? Sempre você vai pegar a função do denominador e elevá-la ao quadrado. Se você tem uma soma, uma subtração, você pega essa função, eleva ao quadrado, tá bom? Essa aqui é a ideia. Se não entendeu, me falem. Gente, o professor já volta. Pronto, meu pincel caiu. Essa é uma regra, né, muito importante. E agora nós temos uma regra que eu sei que vocês adoram. Assim, opinião da professora. A regra não é muito difícil, não. Mas ela só se torna fácil depois que a gente pega o jeito. Até a gente pegar o jeito, ela é difícil, tá? Que é a famosa regra da cadeia. Essa regra a gente usa, tá, gente? E como usa? Porque a gente não tem funções lindas assim, ó. Ó, pra você ver que resultado bonito que deu. 3, né? Não deu? A gente acabou simplificando as nossas funções. Ó, coisa linda. Nem sempre, né? Na matemática é lindo. Por isso que eu falei que se eu quisesse, eu não tinha conseguido um exemplo assim. Né? Porque às vezes dá umas coisas monstruosas, umas coisas estranhas, né? E aí, a regra da cadeia, ela vai trabalhar com essas funções. E a regra da cadeia, ela é para funções que a gente fala sendo funções compostas. Que são funções compostas? Funções compostas são funções que eu tenho uma função dentro da outra. Essa que é a ideia de uma função composta. Por exemplo, x elevado ao quadrado mais 3x e isso elevado à quinta potência. Qual que é o segredo da regra da cadeia? Identificar corretamente quem que é a função de fora e quem que é a função de dentro. Você aprendeu a identificar quem que é a função de fora e a função de dentro, você faz qualquer regra da cadeia que te der. Isso é fato. Quem que é a minha função de dentro? Você olha assim, olha para a função. Que operação eu vou fazer primeiro? Aí você se pergunta. Para eu resolver essa conta aqui, que operação que eu vou fazer primeiro?
Eu primeiro vou somar x ao quadrado mais 3x ou primeiro eu vou elevar a quinta potência? Né? Primeiro você eleva a quinta potência, depois você faz o que está dentro do parênteses. Então, quem que é a minha função de fora? A quinta potência. Quem que é a minha função de dentro? X ao quadrado mais 3x. E aí, quando a gente fala em derivada de funções compostas, que são esse tipo de função, como que a gente faz a derivada desse tipo de função? Derivada da função de fora, f de x. Derivada da função de fora. Quem que é a derivada da função de fora? O 5. Pensa nisso aqui, isso aqui você vai repetir. Dica, copia o que está dentro do parênteses, o que está dentro da raiz, tá? Copiou, porque isso aqui se mantém. Aí a gente vem, derivada da de fora, o 5 cai e eu diminuo no expoente. 5 menos 1, 4. Derivei a função de fora. Agora, o que a gente faz? Deriva a função de dentro. Vezes a derivada dessa função. A derivada de x ao quadrado é 3x. A derivada de 3x é 3. Mais 3. Pronto. Derivamos, utilizamos a regra da cadeia, né, para resolver a essa forma, tá bom? É assim que a gente vai fazer regra da cadeia, tá? Tão temida regra da cadeia. Mas sempre que a gente tiver regra da cadeia, eu sempre vou falando para vocês, tá? Que é regra da cadeia, que é regra da cadeia, para aí você se acostumando. Porque eu sei que a regra da cadeia, ela é terrível. Né? Eu sei disso. Então, não vou florear o negócio para vocês, não. E aqui, né, é a definição formal de regra da cadeia, mas é isso aqui que eu acabei de conversar para vocês. Esse esqueminha aqui foi o que eu acabei de fazer, né? Você tem função de fora, função de dentro, você deriva a função de fora sem mudar a função de dentro, e aí depois você deriva a função de dentro. Essa que é a ideia da regra da cadeia. E algumas funções que vocês têm que saber. Peraí que a gente tem uma dúvida. Calma aí que eu tenho que entender o que o Pedro me mandou. N e 2 vezes N, prof. Eu não entendi, Pedro. Me explique. Ah, tá. Ah, em 2x, não? Gente, vocês estão prestando atenção na aula. Deixa eu falar um negócio para vocês. Foi tudo friamente calculado. Vocês estão prestando atenção na aula. Eu vou fazer isso muito, tá? Porque às vezes, gente, isso é algo recorrente, e aí eu peço que vocês vão e me falem. Na minha cabeça tá 2x, mas eu escrevi 3, aqui é 2. Parabéns para vocês. Eu acho que eu vi esse 3 e acabei. É 2. Ó, tô gostando de ver. Vocês estão, ó, parabéns para vocês. Estão prestando atenção em mim. Gostei de ver. Então, aqui é 2. Como meu professor falava, eu queria ver se você estava prestando atenção na aula. Tá bom, Caroline? É 2x e não 3. Isso mesmo, João. E Pedro. E Eric. Nossa! Muita gente percebeu. Parabéns aí para vocês, tá bom? E o Lucas. Lucas, é 2x mesmo, tá, gente? Erro técnico, tá? Isso acontece às vezes. Então, fiquem atentos, tá? Às vezes eu vou falar para vocês, por exemplo, que 2 mais 3 é 7. Porque às vezes eu penso no 5, mas eu já tô, meu raciocínio tá lá na frente, é 7. Então, essas coisinhas assim de conta, me perguntem mesmo, porque às vezes isso acontece, infelizmente, né? Sou uma ser humano e às vezes a gente pensa uma coisa e fala outra. Não sei se isso acontece com vocês, mas comigo acontece bastante. Então, 2 é 2x, como vocês falaram. E aí, gente, essas regrinhas aqui vocês têm que saber, que é a regrinha da função ln, que é 1 sobre x. Então, essa daqui, ó, eu vou perguntar para vocês. Derivada de ln, 1 sobre x. Derivada de cosseno, menos seno. Derivada de seno, cosseno. Essas regrinhas têm que estar na ponta da língua. Então, adicionando lá o papelzinho que vocês vão colocar lá na geladeira, ou ainda, né, lá no computador de vocês, ou ainda no coisa, né? Aí, ó, no computador. E aí, vocês vão utilizar essas regras. O Júnior está me pedindo
Esse exemplo, vamos, Júnior. Então, é eu. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, Júnior. É o mesmo exemplo? Novamente. Tá. Apagou. Certo? Então, vamos lá, Júnior. Regra da cadeia. Qual que é o pulo do gato? Descobrir quem que é a função de dentro e quem que é a função de fora. Uma forma de você descobrir quem que é a função de dentro e quem é a função de fora é olhar para que conta que você vai fazer primeiro. Você primeiro vai somar ou vai elevar ao cubo, né? Nesse caso aqui, você vai elevar ao cubo, não, gente. Aí, ó, tá vendo? A quinta. Eu olhei para o 10 e falei, a quinta. Nesse caso aqui, você vai elevar a quinta potência primeiro. Então, a sua função de dentro é x ao quadrado mais 3x. E a função de fora, né, é elevada à quinta potência. Imagine isso daqui, Júnior, como sendo um x grandão. Vamos pensar assim. Então, essa daqui é x elevado à quinta. Quem que a gente vai derivar primeiro? A função de fora. Então, eu vou derivar a função de fora. Como? A função de fora é esse x elevado à quinta, certo? Então, nós vamos ter 4... Aí, ó, gente. 5x elevado à quarta, vezes a função de dentro, certo? Quem que é minha função de dentro? Derivada da função de dentro. 2x, olha, não errei não, mais 3x, derivada de 3x, 3. Só que essa função xona não é xão. Quem que é xão? É x ao quadrado mais 3x. Então, a gente vem aqui e substitui, ó. 5 que multiplica x ao quadrado mais 3x elevado à quarta potência vezes 2x mais 3. Essa que é a ideia, tá bom? Então, é assim que a gente faz a regra da cadeia. Se auxiliar, né? Se auxiliar, faz essa troca, o Júnior. Faz assim, olha para a função de dentro e faz ela como sendo uma outra. E aí fica mais fácil, às vezes, para saber, fica mais fácil, às vezes, para a gente resolver, tá? O Agnaldo está pedindo tabela de derivadas. Eu posso fazer... Ai, deu choque, gente. Eu posso fazer uma tabela de derivadas para vocês. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar lá na geladeira também, para vocês lembrarem, tá bom? Lucas, a aula já está quase acabando, Lucas. As aulas, gente, começam às 18, tá? Então, nessas tabelinhas aqui, essa tabelinha aqui, a gente tem que, né, saber essa tabelinha. E aí, nós vamos resolver uma situação, problema, que é o cálculo de derivadas. Esse cálculo aqui a gente vai resolver utilizando as regras que a gente aprendeu aqui agora, tá? Suponha que você trabalhe em uma empresa na área de desenvolvimento de novos produtos. Como uma de suas tarefas, você deve analisar... Calma aí, gente. Você deve analisar o custo marginal para a produção de um novo componente eletrônico. Sabe-se que a função que descreve o custo em relação à quantidade é dada por essa função aí, ó. Nós vamos ter C de x, que é dado por x ao quadrado mais 2x elevado ao quadrado dividido por x. Então, nós temos essa função. E aí, ele quer saber qual que é o custo marginal para se produzir 20 componentes eletrônicos. Essa que é a ideia, tá bom? Para a gente saber isso. Quem é da professora? Quando a gente fala em custo marginal é taxa de variação. Então, vocês vão trabalhar com a ideia de taxa de variação. Primeiro passo, ele quer saber qual que é o custo marginal para 20 unidades. Custo marginal, derivada. Então, vamos derivar essa função. Para derivar essa função, olha, temos quociente. Então, a gente tem que aplicar a regra do quociente. E aí, a gente tem que aplicar aqui uma regra da cadeia. Ó, pra você ver, função difícil? Eu falei para vocês, né? Nem sempre as funções são lindas e maravilhosas. E aí, a minha função... Então, vamos derivar. Derivada da função de cima. Derivada da função de cima é o quê? Nós vamos utilizar a regra da cadeia. Quem que é a minha função, né,
de fora e quem que é minha função de dentro. A minha função de fora é ao quadrado. A minha função de dentro é x ao quadrado mais 2x. Então, a gente deriva a função de fora. Vou escrever ela de vermelho. Ó. O 2 cai. Repito o que está dentro do parênteses. X ao quadrado mais 2x. 2 menos 1, 1. Vezes a minha função de baixo, a minha segunda função. Menos, repete a primeira função, vezes a derivada da função de baixo. Quem que é minha função de baixo? É 1. Isso tudo dividido pela segunda ao quadrado, como a gente viu anteriormente, dividido por x ao quadrado, tá? E aí, a gente faz aqui, né, as distributivas da vida, vai organizando. Então, meu selinha de x vai ser, ó, 2 vezes x, 2x ao quadrado. 2x vezes x ao quadrado, 2x ao cubo. 2x vezes x, 2x ao quadrado, vezes 2, mais 4x, menos x ao quadrado. Opa! A professora fazendo erro, ó. Ô, pessoal, aqui a gente tem que fazer o produto notável, tá? E o produto notável é derivada, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, aqui a gente vai ter menos x à quarta, menos 4x ao cubo, menos 4x ao quadrado, dividido por x ao quadrado. E aí, nós vamos fazer as manipulações, e aí eu vou voltar aqui, gente, para os slides, porque senão não vai dar tempo, né? E eu vou ter que terminar a nossa aula. Então, eu vou voltar aqui para os slides. Se você falar, professor, você falou muito correndo, dá para voltar na próxima aula? Dá sim. Bom? Porque na aula já está simplificadinho. Então, a gente fez a derivada, né? Como eu falei, regra do quociente, regra da cadeia. E aí, nós vamos ter, né? Fazendo todas as nossas simplificações, nós vamos ter, então, 4x à quarta, 4x à quarta, x ao cubo. Isso, gente, 4x à quarta, né? Mais 4x ao cubo, mais 8x ao cubo, e assim sucessivamente. Eu acho que aqui no quadro eu me equivoquei com alguma função, gente. Só um minuto. Foi. A minha derivada ali tá equivocada na segunda função, tá? Então, na próxima aula eu vou voltar nesse exercício, porque eu considerei a derivada só de x ao quadrado. Eu esqueci de derivar a segunda função. Foi isso que aconteceu ali. Então, eu volto na próxima aula, tá? Eu tô meio afobada aqui para terminar o negócio. Então, né, essa seria a função. Na próxima aula, como não está dando para fazer passo a passo, e a gente teve bastante dúvida, continuem assim, né? Ô, Júlio, nossa aula está acabando. Então, eu prometo que a aula que vem eu começo desse exemplo, tá bom? E aí eu faço ele passo a passo. Porque esse negócio de fazer correndo não dá, né? A gente já está acabando a nossa aula aí. Eu faço, Júlio. Eu faço isso, tá? No passo a passo para você e para vocês. E aí, na próxima aula, a gente também vai falar a respeito da soma de Riemann, né? Eu tinha preparado, mas veio bastante dúvida, continue assim. Na próxima aula, então, a gente entra na ideia de conceito de integral e aí a gente trabalha com integral também. Se tiver alguma dúvida, né? Vocês foram respondendo ao longo do caminho, então a gente fez aí o que a gente fez? A gente fez uma retomada conceitual, né? Nós fizemos toda uma retomada conceitual. Por quê? Porque a gente vai precisar dessa retomada conceitual para a gente entender para a gente entender a ideia de integral, tá? Então, essa retomada é importante. Foi isso que nós vimos na nossa aula de hoje, né? A gente fez essa retomada conceitual. É melhor a gente gastar um tempo nessa retomada. Por quê? Porque eu vou precisar que vocês tenham derivadas e tudo mais na ponta da língua, né? Então, é um tempo que é muito bem-vindo para a gente fazer essa retomada. E aí, na próxima aula, começo a aula resolvendo esse exemplo passo a passo no quadro, com mais calma. E aí,
a gente também, eu também, e aí a gente continua, né, esse exemplo ele fecha a nossa retomada conceitual, e aí a gente dá início às nossas integrais, tá bom? Na próxima aula cheguem às 18 horas, né, como alguns. Eu sou a professora Daiane, eu vi que alguns aí me perguntaram, sou a professora Daiane, serei a professora dessa disciplina. E aí, eu espero vocês na nossa próxima quarta-feira, nesse mesmo horário e nesse mesmo bate-canal, né, que é o que é a fala, tá bom? Tchau, tchau para vocês, tenham uma ótima semana, estudem, revejam essas regrinhas de derivação, né, que na próxima aula a gente já vai começar a usar bastante essas regras. Tchau, tchau para vocês, até a nossa próxima aula. Bora ver aqui o que ficou de mensagens. As mensagens. A primeira, Rodrigo Passo. Ok, professora, pode trazer sim. Carolina Alves, professora, pode trazer os livros. Clóvis, boa tarde. Tem um livro de cálculo do James Stewart, volume 2. Será que posso usar com base no estudo? Né? Claro que pode, né? Fazer uma pergunta dessa. Professora, o conteúdo de limites é necessário para aprender integrais. Anônimo, professora, volta por favor nessa última regra. Tiago Lopes, professora, a aula de hoje é a mesma de sábado? É, claro que é. Lucas Rios, a de matemática básica, que tinha o primeiro sobre x, 1 sobre 3x ao quadrado. Rodrigo Passos, professora, não entendi a regra do produto. Wesley, professora, faz um exemplo da regra do quociente também, por favor. Edric, uma ideia boa para lembrar seria pela sigla LIAT. Rodrigo Passos, professora, por que o denominador é x ao quadrado? Professora, por que embaixo fica x ao quadrado? Professora, por que embaixo? Edric, professora. 2x, professora. Pedro, n e 2x. Não, professora. N e 2x, n, professora. João, 2x, não, professora. Carolina, por que a derivada de x ao quadrado fica 3? Lucas Rios, ué, professora, por que a derivada de x ao quadrado ficou 3x? Não entendi. Júnior, boa tarde. Por favor, explica novamente este exemplo da regra da cadeia. Júnior, sim. Aguinaldo Cardoso, professora, você vai passar a tabela das derivadas imediatas. Ok, Júnior. Júlio, professora, neste exemplo, pode me explicar a partir da terceira linha um pouco mais devagar? Júlio, professora, neste exemplo, pode me explicar a partir da terceira linha um pouco mais devagar? Rodrigo Passo, qual a diferença da aula de hoje com a de sábado? Professora, a senhora pode passar. Você pode passar algumas atividades referentes ao assunto de hoje, por favor. Moderador, na próxima aula eu trago algumas sugestões. Felipe Castro, aula de sábado, mesmo livros.
Ainda bem que tinha um ano de tomate. Cozinhando a carne, fazendo arroz. Um arroz melhor do que aquele. O arroz estava ruim, arroz pirão.